Irmãos, mais uma vez com alegria, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio podermos estar na casa do Senhor mais uma vez e podermos abrir a palavra de Deus para ser instruído, edificado por ela. Convido a igreja para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos que nós estamos fazendo. Se você perdeu alguma das exposições do Evangelho de Marcos, é só você ir no canal da nossa igreja, tem uma playlist com as mais de 40 mensagens que já foram ministradas no Evangelho de Marcos. Nós estamos no capítulo 11, então convido a igreja para abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 26. Marcos 11, 12 ao 26, palavra do Senhor para os nossos corações. Marcos 11, do 12 ao 26, palavra de Deus para os nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E, vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar, meus irmãos, pedindo ao Senhor que nos ajude, que Ele nos oriente e que nós sejamos edificados com a palavra do Senhor. Pai, mais uma vez, temos diante de nós a Tua palavra aberta e nós carecemos da iluminação, da direção do Teu Espírito, nós carecemos do discernimento espiritual que vem do Senhor para compreendermos e contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Por isso, meu Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos encha do Teu Espírito, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, revelação da Tua palavra. Aplica essa palavra em nossos corações
e que nós possamos sair daqui ricamente edificados, instruídos e transformados pela Tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado juntos, por favor. Nós estamos naquele início da chamada paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Jesus está em Jerusalém. No sermão passado, nós vimos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Era um domingo de Páscoa, e a cidade está superlotada, e Jesus entrou ali montado no jumento. Jesus entrou ali cumprindo a profecia do profeta Zacarias e mostrando para aquelas pessoas que ele era o Messias, o enviado de Deus para a nação de Israel. Mas se você olhar o versículo 11 deste mesmo capítulo que nós estamos lendo, o capítulo 11 de Marcos, diz que, e quando entrou em Jerusalém, no templo, observando tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Betânia, próximazinha ali de Jerusalém, alguns colocam 5 ou 3 quilômetros, e Jesus foi para Betânia pernoitar. Betânia era uma cidadezinha, uma aldeia que os peregrinos pernoitavam antes de ir para Jerusalém. E Jesus estava em Betânia, hospedado em Betânia. O texto não diz em que casa, nós podemos imaginar que poderia ser a casa de Lázaro e das suas irmãs, mas o texto não deixa claro. Ele entra em Jerusalém, ele vai ao templo e diz o texto que ele estava observando tudo no templo. Você tem a entrada triunfal, Jesus se dirige ao templo e ele observa tudo. Tudo. Os mínimos detalhes do que estava acontecendo no templo. Isso aqui é muito importante a gente parar para pensar, porque nós estamos em um culto e é preciso a gente lembrar que o Senhor está aqui e que Ele está observando cada detalhe. Ele está observando cada comportamento. Ele está observando cada atitude, cada coisa. Até mesmo a oferta que nós colocamos no gasofilácio, o Senhor está observando. Diz o texto que estavam ali colocando as ofertas, os ricos, os sacerdotes, as autoridades, e Jesus estava observando. E aí uma viúva veio e colocou 2 moedazinhas. Jesus estava observando a oferta que estava sendo colocada, e diz o texto que ele se dirigiu para os discípulos. Essa colocou mais do que todos os outros. Como assim, Senhor? Teve gente aí que colocou o dízimo de R$1.000, R$10.000, outros colocaram ofertas grandes. Essa aí a gente escutou quando a moedazinha bateu no gasofilácio, uma moedazinha insignificante, e o Senhor disse que ela botou mais do que aquele ricão? Sim, porque os outros deram do que sobraram, ela deu tudo. Ela deu de coração. Então, o Senhor observa até a oferta que a gente coloca no gasofilácio. O Senhor observa como nós cantamos, como nós pregamos, a postura que nós temos no ambiente de adoração. E isso é importante nós pararmos para pensar. Porque às vezes a gente está na casa de Deus e parece que a gente está numa praça, que a gente está na rua, que a gente está em qualquer outro lugar, menos na presença de Deus. Por isso que o profeta Abacuque dizia: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aí Jesus observa, olha tudo que estava acontecendo ali, e ele vai para Betânia. Já era tarde, ele volta para Betânia para dormir juntamente com os seus discípulos. Ele não tomou nenhuma atitude, ele não fez absolutamente nada naquele dia, ele simplesmente entrou em Jerusalém, chamou a atenção de todo o povo, das autoridades, dos líderes religiosos, olha no templo, observa tudo e volta e vai para Betânia. E talvez os discípulos, aquela multidão que entrou gritando hosana, ficaram pensando assim: por que ele não fez nada?
nós achávamos que era o momento apoteótico, o momento de glória, o momento que ele iria tomar o poder, que iria restaurar toda a história de Israel, o poder bélico, econômico, político, social, e nada aconteceu. Ele observou o templo, olhou para lá, olhou para cá e vai embora para Betânia mais uma vez. Sonhos frustrados, porque eles tinham uma visão muito humana, materialista, muito nessa dimensão do que era o Messias. Só que aí Marcos vai narrar esse episódio da figueira, da maldição que é colocada sobre essa figueira. E é um texto muito curioso, muito curioso. Primeiro porque ele está dentro de uma estrutura no Evangelho de Marcos, que nós já fizemos referência algumas vezes aqui ao longo das exposições, de que Marcos ele tem uma técnica de narrativa chamada técnica de sanduíche. Já falei isso aqui mais de uma vez. O que é isso? Ele começa contando uma história, aí ele abre um parênteses na história, coloca alguma coisa ali no meio, e depois ele volta para a história que ele tinha iniciado. Por isso que chamam de técnica de sanduíche. Em vários momentos, Marcos faz isso. Ele começa a narrar uma coisa, abre um parênteses, vem uma coisa ali no meio, e depois ele conclui a sua história. É claro que ele tem um propósito teológico. É claro que ele não está simplesmente gastando tinta ou usando apenas um recurso estilístico. Quando ele faz isso, ele tem um propósito. Essas coisas estão interligadas. E é o caso aqui. Marcos começa a narrar a história da figueira, que foi amaldiçoada. Aí ele abre um parênteses para mostrar que eles foram para Jerusalém e acontece ali a limpeza do templo que Jesus vai fazer. E ele volta a narrar que no dia seguinte, quando os discípulos estão mais uma vez indo para Jerusalém, Pedro observa que aquela figueira estava seca, desde as raízes. Então você tem o início da história, aí você tem o meio, a limpeza do templo em Jerusalém, e depois voltando aqui para a lição da figueira. Mas como eu disse, esse episódio da figueira é um dos episódios mais curiosos dos evangelhos. E que muitos teólogos, muitos exegetas, eles ficam sem chão aqui, diante dessa narrativa. Porque quando você olha para essa história da figueira, parece que foge ao caráter de Jesus. Porque Jesus não usava o seu poder para benefício próprio, nem tampouco ele usava o seu poder para o mal, ele usava para fazer o bem. Quando ele curava, quando ele ressuscitava mortos, quando ele ordenava para que uma tempestade acabasse, e isso era fazendo o bem. Então, como é que eu posso entender a figura meiga, doce do Senhor Jesus, bondoso, misericordioso, chegando diante de uma árvore, de uma figueira, que só tem folhas, e ele vai procurar frutos, não acha fruto, e aí ele diz: nunca mais ninguém coma fruto de ti, e amaldiçoa a figueira, e ela seca até as raízes. Foge à lógica da visão que nós temos do Senhor Jesus. Ele deveria abençoar. Ele não teve poder para amaldiçoar a figueira, para fazer com que ela secasse? Ele poderia dizer: nasça fruto de ti. Ele não é Deus? Ele não é todo-poderoso? Não foi ele que criou aquela figueira? Então ele poderia se dirigir a ela com a palavra de autoridade, de poder, e dizer: nasça fruto, produza fruto. E ela iria produzir fruto. Seria mais lógico, seria mais coerente com a visão que a Bíblia, que os evangelhos colocam a respeito de Jesus. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Isso fez com que filósofos como Bertrand de Russell e tantos outros colocassem em xeque a autoridade e a pessoa do Senhor Jesus. Mas não tem contradição nenhuma. Não está colocando em xeque aqui nada da autoridade de Jesus, da bondade de Jesus. Pelo contrário,
O que está acontecendo aqui é exatamente algo que vai mostrar para nós o que estava acontecendo com Israel, com a nação de Israel, em especial com o templo, que era o reflexo da nação de Israel. Jesus está aqui simplesmente demonstrando o que estava acontecendo com o povo de Israel, e nós vamos tratar melhor disso. Por isso que ele está dando essa palavra de ordem para a figueira. Isso levou Spurgeon a dizer que Jesus não amaldiçoou a figueira, ela já estava amaldiçoada, ela já era estéril. E o que Jesus fez foi simplesmente dizer: permaneça do jeito que você está. Você é estéril, você não produz fruto, você tem essa maldição, permaneça do jeito que você está. E, meus irmãos, não existe maior juízo de Deus na vida do homem do que quando Deus diz assim: você é desse jeito? Você quer viver assim? Você quer permanecer dessa forma? Então, fique do jeito que você está. É o que diz Romanos capítulo 1, o juízo de Deus sobre aqueles que entram pelo caminho da homossexualidade e de uma sexualidade completamente desvirtuada da vontade de Deus. O Senhor diz: fique do jeito que você está. Então, esse é o maior juízo de Deus para o homem. É quando o homem está indo por um caminho errado e Deus faz com que ele faça a sua vontade, a vontade do seu coração, a do coração do homem, e ele vai se autodestruir completamente. Você olha, por exemplo, o que aconteceu, que é o outro episódio que talvez ilustre muito bem aqui, esse caráter de Jesus que está sendo pintado, é quando Jesus ele expulsa aqueles demônios lá em Gadara e ele manda ir para os porcos. É outro texto que foge à lógica. Como é que Jesus faz com que uma manada de porcos morram por causa do demônio? Por que Jesus permitiu que esses demônios fossem para os porcos e os porcos se precipitassem de despenhadeira abaixo? Mais de 3.000 porcos, 5.000 porcos. Por quê? Exatamente para mostrar o poder de destruição de Satanás que estava na vida de uma pessoa. Aí Jesus permite que eles vão lá para os porcos e destrói aqueles porcos, e a multidão fica apavorada de ver o poder de destruição que existia ali. Então, o que Jesus está mostrando aqui é simplesmente isso: aquela figueira já era estéril, já era amaldiçoada, ela estava naquela condição e ela iria permanecer naquela condição. Agora, o que isso tem a ver com a nação de Israel, com o templo, que Marcos faz essa ligação, e conosco aqui hoje pela manhã, na Igreja Presbiteriana do Pirangi? Vamos olhar para o texto, à medida que a gente for lendo, nós vamos tentando explicar e extrair daqui lições para a nossa vida. Olha como é que o versículo 12 começa. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Veja que ele está hospedado em Betânia, e era muito comum, como eu disse na outra mensagem, as pessoas se hospedavam em Betânia, e durante toda essa semana da festa da Páscoa, eles iam e vinham. Eles vinham a Jerusalém, apresentavam os seus sacrifícios, eles cantavam os louvores, participavam dos rituais e voltavam para Betânia, para Jericó, para outras cidades ali, para pernoitar. Jesus tinha vindo de Jerusalém já tarde, vai dormir em Betânia, e diz o texto que no dia seguinte, quando eles saíram de Betânia, eles estão indo para Jerusalém mais uma vez, ele teve fome. Esse versículo aqui é muito emblemático, curioso. Primeiro porque Jesus estava hospedado numa casa e saiu com fome. É meio vergonhoso, não é não? O cara está hospedado na sua casa, de manhã ele vai para a festa da Páscoa, vai entrar mais uma vez em Jerusalém, vai caminhar uns 3 quilômetros e vai sair com fome. Nenhum de nós queremos que um visitante saia com fome da sua casa.
Mas aqui Jesus saiu e saiu com fome. É claro que a impressão que o Evangelho dá é que ele saiu com fome, não porque não tinha comida na casa ou porque o dono da casa não quis dar. É que ele saiu muito cedo. Se você compara o relato dos Evangelhos, Mateus e Marcos, você vai ver que o texto coloca que Jesus saiu muito cedo, bem cedinho. Então, talvez antes daquela família se levantar, ele já estava com o pé na estrada, já estava caminhando. E aí diz o texto que ele sai muito cedo, está caminhando com os discípulos, e na beira da estrada ele vê uma figueira e ele está com fome. Segunda coisa que chama a nossa atenção aqui, esse texto está ressaltando a humanidade do Senhor Jesus. Nunca esqueça essa verdade, meus irmãos. Jesus é 100% Deus e ele é 100% homem. Nós não podemos exaltar uma natureza em detrimento da outra. Ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é homem, ele se fez homem. E ele está no céu como homem, com corpo. É claro, um corpo glorificado, mas ele está em corpo. Não existe essa ideia, como alguns teólogos e os jovens estão aqui estudando teologia sistemática, sobretudo o livro do R.C. Sproul. A gente tem que ter cuidado com aquela ideia de alguns teólogos que diz que o corpo de Jesus era apenas aparente, uma ficção, ou então que quando Jesus subiu ao céu, chegou um determinado momento que ele abriu mão desse corpo e entrou lá só uma espécie de espírito. Nada disso. Ele está em corpo no céu. Nós precisamos ter cuidado, porque essa é uma mentalidade mais grega do que bíblica, que despreza o corpo, que despreza a carne. E tem muito crente que diz assim, olha, o importante é o espírito, irmão. Não, meu irmão. Quando Deus fez você corpo e espírito. E nós vamos ressuscitar nesse corpo. A terra vai dar conta do corpo. Por quê? Porque Deus fez o homem um ser completo, corpo e espírito. Então Jesus era homem, 100% homem. Hebreus coloca, com exceção do pecado. Ele em tudo foi tentado, mas ele não caiu, ele não pecou, mas ele era 100% homem. E como homem ele teve sede, ele teve fome, como homem ele chorou, como homem ele precisou dormir, ele precisava de descanso. Ele era um homem natural, como todos nós. Porém, ao mesmo tempo, ele era Deus. Ele possuía uma natureza divina. E aqui está um mistério que a mente humana, ela, finita como ela, não consegue abarcar. Que o Deus Todo-Poderoso, ele se fez homem no ventre de Maria. E aí existe aquilo que na teologia chama-se união hipostática, a união das duas naturezas, que uma vez que se uniram, jamais vão se separar. Deus se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Uniu a natureza divina e a natureza humana. Esse é um mistério na teologia e na revelação bíblica que a nossa mente não consegue entender, mas é revelado na Bíblia. Tem um cântico muito antigo de Nelson Ned, eu acho que um dos primeiros CDs evangélicos de Nelson Ned, que ele trata sobre essas duas naturezas de Cristo. E é muito interessante, e até uma melodia muito bonita, que ele diz, como homem ele teve mãe e não teve pai. Como Deus, ele tem pai e nunca teve mãe. Como homem ele chorou em Betânia e em Jerusalém. Como Deus, ele consola os aflitos que a ele vêm. Então, nunca esqueça essa verdade. Jesus é 100% Deus, 100% homem. E aqui Marcos está revelando essa humanidade. Como homem, ele sentiu fome. Como homem, ele, diz o texto, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Aí diz o texto, então lhe disse Jesus,
nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Como homem, ele teve fome. Como homem, ele está vendo uma figueira de longe, e aquela figueira está cheia de folhas, frondosa, bonita. Ele chega perto dela e começa a procurar figos, começa a procurar frutos, e não encontra. E a pergunta é, Jesus não sabia disso? Não sabia. O texto está deixando muito claro, ele não sabia. Ele chega ali, Marcos está ressaltando essa humanidade, e ele começa a procurar. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? É aquilo que na teologia a gente aprende também, que há momentos em que a natureza divina, ela comunica à natureza humana alguma coisa. Os atributos da natureza divina, como da onisciência, ele revela à natureza humana aquilo. Mas há momentos que essa natureza divina não comunica à natureza humana de Jesus. Por exemplo, quando Jesus disse que não sabia a data da sua vinda, ele não estava mentindo, ele não sabia, somente o Pai. E a natureza divina não comunicou à natureza humana aquela data. É um mistério, mas que é o que a Bíblia coloca. Aqui, a natureza divina, a onisciência, que é um atributo da natureza divina, não havia dado a ciência a Jesus de que não tinha fruto ali. Ele precisou ir lá, mexer nas folhas e olhar, e não tinha frutos. Ele procura o fruto e nada. E aí ele dá uma palavra para aquela figueira: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. No texto de Mateus diz que imediatamente a figueira começou a secar, das raízes até em cima. Marcos vai colocar que eles vão perceber no outro dia, mas imediatamente aquilo aconteceu. Por quê? Porque agora quem está falando não é pura e simplesmente o homem Jesus de Nazaré. Agora é uma palavra dita por aquele que é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Supremo sobre todas as coisas, aquele que é o Senhor, inclusive daquela figueira, porque foi Ele que fez, e é Ele que tem a autoridade sobre a natureza. Então Ele tem poder para dizer assim, produza fruto, e Ele tem poder para dizer, seque-se até as raízes. Ele tem autoridade sobre as plantas, Ele tem autoridade sobre o mar, Ele tem autoridade sobre os demônios, Ele tem autoridade sobre as doenças, Ele tem autoridade sobre a morte, Ele tem autoridade sobre Satanás, porque Ele é Deus. Então nós não podemos jamais esquecer isso. Essas duas naturezas estão sendo reveladas de forma muito clara no texto para nós, e a gente precisa olhar. Agora a grande questão, meus irmãos, é: por que Jesus ficou tão irado, tão comovido com essa figueira, a ponto de dar essa palavra, mandando que ela secasse? Por quê? Está muito claro, meus irmãos. Ele vinha com fome, no meio daquelas figueiras todas que estavam secas, sem folhas, porque não era tempo de figos, diz o texto aqui. Então as figueiras não tinham folhas, porque de acordo com os estudiosos dessas árvores, a figueira ela tem uma característica interessante. Essas figueiras aqui, do contexto lá da Palestina, primeiro ela dá o fruto e depois vem as folhas. No máximo eles crescem juntos. Então, quando tem folha, significa dizer que tem fruto. Por isso que quando Jesus viu aquela figueira frondosa, ele foi procurar fruto nela, porque entende-se que os frutos começam a sair e aí as folhas começam a brotar. O que está acontecendo aqui? Essa figueira, ela está fazendo aquilo que os estudiosos chamam de uma propaganda enganosa. Ela está no meio das outras figueiras, ela está se destacando das demais, ela está chamando a atenção para si, mas é uma propaganda enganosa. As pessoas vão correr para ela, aqueles peregrinos estão correndo para ela, mas não conseguem
ter nenhum fruto. Por quê? Porque só tem folhas. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele vem com fome, os discípulos com certeza estão com fome. De longe ele avista aquela figueira bonita, frondosa, verdinha, coisa maravilhosa. Ele corre para lá. Chegando lá, propaganda enganosa. Não tem frutos, só tem folhas. Então olha como é que diz o texto. E vendo de longe, chamava a atenção, prendia os olhos, fazia com que as pessoas corressem para ela. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, não era tempo de figos. A gente está aqui mais ou menos no mês de abril, e o tempo de figo é de agosto para lá, até o final do ano. Então, não era tempo de figos, mas essa figueira, mesmo não sendo tempo, ela estava aparentando que tinha frutos, mas não tinha nem um fruto. Não tinha nada de fruto, só folha, só propaganda enganosa, só bijuteria. Então lhe disse Jesus: nunca jamais alguém coma fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Preste atenção no que Marcos está dizendo aqui. E seus discípulos ouviram isso. Por que é importante o que Marcos está colocando aqui? Porque é uma cena meio hilárica, não é não? Não é uma coisa assim estranha. Alguém falando com a árvore, amaldiçoando uma árvore, com raiva de uma árvore, porque aquela árvore não está dando fruto, e não é o tempo de fruto. Então, não é estranho isso? Não parece que Jesus está fora de si? Alguém poderia dizer assim: Senhor, mas não é o tempo de fruto, Senhor. Por que o Senhor está fazendo isso com ela? Por que o Senhor está tomando essa atitude em relação a ela? Mas diz o texto que quando Jesus amaldiçoa, aqueles discípulos ouviram. Ouviram e ficaram calados. Ficaram refletindo sobre aquilo ali. Aí eles vão para Jerusalém. E eles foram para Jerusalém. Olha como é que diz aí o verso 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Olha a técnica sanduíche. Ele começou narrando a situação da figueira, e aí ele narra agora Jesus no templo em Jerusalém. A questão é, qual a conexão? O que tem a ver uma coisa com a outra? E quando eu entendo o que tem a ver, eu começo a entender por que Marcos está narrando isso aqui e qual a importância desse texto para a minha vida hoje, para a sua vida, para a igreja do Pirangi. Lembra? Versículo 11. No dia anterior, no domingo, Jesus entra no templo e só observa. Ele viu tudo o que estava acontecendo no templo, mas ele não fez absolutamente nada. Ele só observou e voltou para Betânia. De manhã cedo, logo cedo, ele estava tão apressado que ele nem tomou café, nem comeu. Ele logo cedo ele sai para Jerusalém. E quando no caminho ele olha uma figueira só com folhas, ele vai e tenta achar ali algum fruto nela, não consegue, e ele amaldiçoa aquela figueira dizendo que nunca mais nasça fruto dela.
Aí ele entra em Jerusalém e ele vai direto para o templo, e diz o texto aqui e foram para Jerusalém, entrando no templo, imediatamente ele passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Olha que narrativa interessante, meus irmãos. E João, quando faz referência a esse episódio, João diz que Jesus entrou ali com um chicote e ele sai derrubando tudo e botando aqueles ladrões para correr. Você consegue ter essa imagem de Jesus? Porque a imagem que foi passada de Jesus ao longo da história, principalmente na iconoclastia da Igreja Católica, a ideia é de um Jesus assim, meigo, uma aparência assim, até que falta sangue nele, né? Um Jesus assim meio desfigurado, um olhar caído. Não é esse Jesus que a Bíblia coloca não, meu irmão. Se você olhar o Evangelho de João, diz que ele fez um azorrague, ele pegou um azorrague e ele entra e ele expulsa aqueles cambistas. Lembre-se que Jesus era carpinteiro, e a palavra carpinteiro não necessariamente é alguém que lida só com madeira. Quando você olha a expressão na língua grega, o carpinteiro, se fosse traduzir para a nossa língua de uma forma mais prática, mais objetiva do que o texto quer dizer, seria uma espécie de pedreiro faz de tudo. A ideia lá é alguém que mexe com pedra. Qual era a ideia? Jesus era um tipo de pedreiro, de carpinteiro, que ele construía a casa do alicerce até entregar a chave. Não tem esse tipo de pedreiro? Que ele mexe com pedra, com massa, com tinta, com madeira, com elétrica, com tudo. Aquele cara que entrega a chave para você. Ele vai de baixo até em cima. Então, quando a expressão aparece lá para carpinteiro, ela pode dar essa ideia, tanto que mexe com madeira, como que mexe com pedras. Então, a ideia é que Jesus era alguém forte. Não era qualquer um que trabalhava com esse tipo de coisa. E ele chega em Jerusalém, João coloca que ele começa a observar tudo que estava acontecendo, e o texto lá de João diz que ele foi tecendo um chicote, ele foi ali emoldurando o chicote, preparando o chicote. Aquilo que estava acontecendo no templo mexeu tanto com o Senhor Jesus, que ele começa ali mesmo a tecer um chicote. E quando o chicote está pronto, ele entra no templo e ele começa a expulsar os que vendiam e os que estavam ali sendo cambistas na casa do Senhor. Os que vendiam pombas e aqueles que estavam sendo cambistas na casa do Senhor. Você só vai entender esse texto se você entender um pouco a estrutura do templo de Jerusalém. Primeiro, o templo de Jerusalém não era somente um lugar de adoração. Por favor, guarde isso para que você possa entender alguns textos do Evangelho. O templo era o centro da vida de Israel. Não só porque ali era o lugar de adoração, de sacrifícios ao Senhor, mas o templo também era o centro da administração, porque tudo em Israel girava em torno do templo. A política, a administração, os sacrifícios. O templo não era só um lugar religioso, era também o banco central. Era a casa do tesouro, era o lugar da moeda, porque a renda, boa parte da renda da nação passava pelo templo. Os sacerdotes administravam tudo isso. Imagina aí, meus irmãos, pelo menos 7 festas eram celebradas pelos judeus. Dentre elas, a mais importante, a festa da Páscoa, a festa da colheita dos tabernáculos. Um judeu que morava num raio de 25 quilômetros, ele era obrigado a participar das festas. E aqueles que moravam além de 25 quilômetros, eles tinham que ir pelo menos a uma das festas.
Eles tinham que participar das principais festas. E cada vez que eles vinham, eles traziam sacrifícios, eles traziam ofertas, eles pagavam hospedagem, eles estavam ali trazendo recursos para Jerusalém e para o templo. E os sacerdotes viviam disso. Então, eles traziam ofertas para os sacerdotes e ofertas para serem sacrificadas. Só que a malandragem ela é muito antiga. Não começou agora. O que acontecia? O templo ele tinha vários pátios. Você tinha o pátio dos gentios, o pátio dos sacerdotes, dos homens, das mulheres. Você tinha o lugar santo, o lugar santíssimo. Você tinha o santo dos santos. E o pátio dos gentios era aquele pátio para que os prosélitos, as pessoas de outras nações, pudessem ter acesso ao Deus de Israel. Aqueles que queriam se tornar prosélitos, fazer parte do judaísmo. Então, já é a graça de Deus se manifestando desde o Antigo Testamento. Por isso que Marcos vai colocar aqui, a minha casa para todas as nações. Não era só para os judeus, para todas as nações. Os gentios tinham acesso, eles tinham espaço ali no templo para que eles pudessem ter acesso. O que aconteceu? Os sacerdotes, eles começaram a lotear esse espaço do templo e eles estavam colocando ali cambistas, vendedores de pombas, vendedores de animais. Para quê? O que acontecia? É claro que o sacerdote estava ganhando uma comissão, né? Essa é a ideia. O sacerdote dizia, você vai ficar lá no pátio, que era logo na entrada, vocês vão ficar lá. Quando os peregrinos chegarem, então vocês vão vender para eles os animais para o sacrifício. Por quê? Um peregrino saía lá da sua cidade, vamos dizer que ele estava morando a 100 quilômetros, 200 quilômetros, não tinha carro naquela época, era a pé ou um animal. Ele ia trazer as suas ofertas. Se tivesse oferta em Jerusalém, se tivesse animal em Jerusalém para o sacrifício, não seria melhor chegar lá e comprar e oferecer? Só que já estava deturpando o que a lei de Deus colocava, porque era você que tinha que oferecer o seu melhor. Mas, como eu disse, a malandragem é antiga. O irmão vinha com... E o texto coloca aqui, meus irmãos, uma coisa, que é um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Como é que diz? Vendedores de pombas. Quem apresentava um sacrifício de pombas ou de rolinhas, não eram os ricos, eram os pobres. O rico trazia uma ovelha grande, trazia um animal, trazia uma oferta substanciosa. Os pobres, a lei dizia que quando você não tinha condições de apresentar um animal em sacrifício, a primeira cria, você era pobre, não tinha condições, você apresentava um par de rolas ou 2 pombinhos. E veja, meus irmãos, que quem está sendo explorado aqui são os pobres. Por quê? O que acontecia? Veja se a malandragem não é antiga. Chegava o pobrezinho lá com um pazinho de rolo ou 2 pombinhos, e quando ele entrava no templo, aí alguém dizia, vamos examinar aqui para ver se tem algum defeito, porque a lei dizia que tinha que ser sem defeito. Tinha que ser perfeito o sacrifício. Aí o pobrezinho chegava com um pombinho, o pombinho já veio na viagem, e ele apresentava. Aí o cara dizia, rapaz, teu sacrifício aqui está com defeito, não pode ser apresentado não. E agora? Vai voltar 200, 300 quilômetros para pegar outro? Não, nós temos um aqui em perfeito estado para lhe vender. E era vendido acima do valor. Mas o cara tinha que apresentar o sacrifício, ele ia, comprava pobres, para poder apresentar. E esses homens estavam ganhando muito dinheiro, fazendo da casa de Deus uma casa de negócio. E esse dinheiro era repartido com os sacerdotes, porque a autoridade do templo era dos sacerdotes. Eram eles que estavam loteando o templo. E assim eles estavam roubando o povo, usurpando o pobre, a viúva, as pessoas simples de Israel, que chegavam ali para oferecer o seu sacrifício de bom coração.
Outra coisa, o cara ia trazer uma moeda para o templo, então eles estavam em várias regiões e tinha vários tipos de moeda. O que eles criaram? Uma moeda do templo. Então você chegava, tinha que fazer o câmbio. E é claro, você ia comprar a moeda ali, você ia pagar mais caro. Com isso, sacerdotes, cambistas e aqueles que estavam ali estavam roubando o povo de Deus. A malandragem é antiga. A malandragem é antiga, meu irmão. Por que existe corrupção no Brasil? Por causa da burocracia no nosso país. Vou dar um exemplo. Se você tem um carro a gás, quando você vai fazer uma inspeção do gás, são mais de 300 itens que são avaliados no carro. Até a emissão do poluente do carro é avaliado. Você chega lá e o cara diz assim, se for para fazer a inspeção mesmo como tem que ser, não tem ninguém que passe. Só que você tem que dar um dinheirinho fiscal. Aí ele passa você. Os Detrans do nosso país são antros de corrupção. Se você não dá uma propina para os fiscais, a grande maioria, você passa o dia inteiro levando um chá de cadeira. Agora, se você entra no jogo, é 10 minutos, seu documento sai. E é assim nas prefeituras, é assim em todo lugar, sempre tem a propina, sempre tem ali uma porcentagem. E o pior é quando o crente está fazendo parte. É quando o crente está entrando no negócio. Eu já contei essa ilustração aqui, não é ilustração, é história real, mas eu vou contar, eu acho que cabe muito bem. Uma vez eu vinha de Recife, parei em Goianinha para almoçar num restaurante lá. Vinha um grupo do seminário e a gente parou para almoçar, já vinha com fome demais. Paramos. E aí fomos almoçar. Na hora de pagar, a gente está na fila para pagar o almoço. Tinha um cara na frente e ele vai e diz assim para o dono do restaurante que estava no caixa. Amigo, tem como você colocar esse valor na nota? Aí o dono do restaurante disse, meu jovem, aqui eu não trabalho com esse sistema. Você pode ir embora sem pagar o almoço. E eram uns 5 caras. Pode ir embora, aqui eu não trabalho com esse sistema não. O cara ficou meio desconfiado, disse, não, é porque às vezes a gente almoça em lugar que não dá nota, não sei o quê, aí a gente geralmente pede a nota a mais. O cara disse, não, eu não quero nem receber seu dinheiro mais, pode ir embora. E aí a gente ficou, mas rapaz, olha que coisa, aquele dono do restaurante era crente, servo de Deus. E ele disse, eu não aceito esse tipo de corrupção. Eu prefiro perder do que fazer esse tipo de coisa. Depois desse dia, a gente podia estar em Recife. A gente só vai almoçar lá no restaurante do irmão, viu? Nós só vamos lanchar lá. Pode dar o que der, a gasolina tem que chegar lá, no restaurante do irmão. Porque é um homem de Deus. Porque o natural, na visão popular, seria ele. Qual o problema? Era 10, botar 100 na nota. Talvez o cara desse até uma ajudinha para ele ali, né? Desse um valor a mais no almoço, porque ia pegar da empresa a mais. Era isso que estava acontecendo aqui. E Jesus, de forma muito clara, ele vai bater de frente com isso, porque estava rompendo o propósito original do templo, que era ser uma casa de oração, uma casa de bênção para todas as nações, inclusive os gentios. Aquele lugar que era para ser a casa de Deus, um lugar de oração, um lugar de encontro com Deus, onde a glória de Deus se manifestava, onde o povo era perdoado de seus pecados, estava se tornando um antro de ladrões e salteadores. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Ele viu isso no dia anterior, no domingo, mas ele deixou para agir aqui, na segunda-feira. Ele sabia muito bem o que ele ia fazer. Aí diz o texto que os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, porque
toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Da sua doutrina. Ora, o povo que estava sendo explorado, o povo que estava sendo roubado, vê agora o líder chegando e derrubando as mesas, soltando aqueles pombos, chamando a atenção da liderança, das autoridades, mostrando a hipocrisia daquele povo, daqueles sacerdotes, e os sacerdotes estão aqui irados, querendo tirar a vida dele, porque ele mexeu no lucro, no bolso. Meus irmãos, você quer ver o que é o ser humano? É quando você mexe no bolso dele. É quando você mexe no bolso. É quando você mexe ali na estrutura que ele mais ama, que é o dinheiro. Enquanto você não mexer nisso, enquanto o cara não estiver perdendo dinheiro, ele está bem com você, mas quando ele começar a perder dinheiro, ele vai querer tirar a sua vida. Não é à toa que no nosso país, isso é muito claro. Isso é muito claro. Você pode até não concordar com o governo federal que está aí, com o presidente que está aí, mas uma coisa você tem que admitir, que a roubalheira acabou. E que como as tetas secaram para um bocado de parasita que estava ali, pegando dinheiro do governo, muita gente ficou revoltada. Não estou dizendo que o governo é perfeito, não estou dizendo que é isso ou que é aquilo, nada disso. Eu não creio em salvação por homens, eu creio em Jesus Cristo, salvação por Jesus Cristo. Só Ele é perfeito. Mas o que eu estou dizendo é que o que a mídia do nosso país comia do dinheiro do pobre, como a Rede Globo, que fez todo um trabalho no Projac com o dinheiro de casa do povo, de casa de pobre, da Caixa Econômica, há muito tempo atrás. Isso foi notícia de jornal e tudo. Dinheiro que era para ir para o agricultor, para o pobre, para o microempreendedor, estava saindo para fora do país e voltando com lavagem de dinheiro. O que tem agora? Tem que tirar a vida. Tem que revoltar. Mas a questão é, o que tem a ver com a figueira? Para a gente caminhar para a conclusão. Diz o texto, em vindo à tarde, saíram da cidade. Aconteceu a limpeza no templo, e aí eles saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Qual a relação que há entre a figueira e o templo? Eu tenho certeza que você já descobriu. A figueira estava fazendo uma propaganda enganosa. A figueira apresentava uma imagem de frutífera, de estar em plena estação de frutos, de estar cumprindo a sua missão, que é dar figos, mas era mentira, era engodo, engano. O templo de Jerusalém, os líderes religiosos de Jerusalém, estavam na mesma situação, no mesmo patamar. O templo, que deveria ser um lugar de oração, um lugar de encontro com Deus, um lugar onde as nações iriam encontrar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, apesar de toda a pompa que tinha, de toda a folhagem, de toda a estrutura, de toda a beleza, de todo o ornamento do templo, não estava cumprindo o seu papel. Transformou-se num covil de ladrões e salteadores, é o que Jesus está dizendo. Essa é a relação. A figueira, exteriormente, apresentava uma coisa, mas a sua essência era outra. O templo, exteriormente, apresentava uma coisa, mas a essência, o que estava no dia a dia do templo, nas artimanhas dos líderes religiosos, nas entranhas do poder, era outra completamente diferente. A religião de Israel não passava de uma religião de folhas, sem frutos, frutos dignos de arrependimento,
frutos que glorificassem o nome de Deus, que exaltassem o nome de Deus e que salvassem vidas, transformassem vidas. Tinha muita folha, muita pompa, uma estrutura belíssima, tudo estava funcionando aparentemente bem, mas faltava fruto, faltava essência. Era uma religião sem frutos. João já tinha dito lá atrás, lembra da mensagem de João? O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E ele estava falando de quê? Frutos dignos de arrependimento. Ele estava falando para a nação de Israel. Eles não ouviram João, e eles estão aqui sendo representados nessa imagem da figueira, nessa figura da figueira, que é frondosa, que é bonita, que é esplendorosa, que chama a atenção, que no meio de todas as outras árvores, ela está chamando a atenção. Israel, entre todas as nações, é aquela que era o centro, escolhida por Deus para ser o centro para todas as nações, chama a atenção, mas falta fruto. Falta fruto. Oh, meus irmãos, isso aqui é muito sério. E a gente precisa parar para pensar. Aí Jesus vai mostrar o que estava acontecendo ali. Ele diz, Pedro diz, Senhor, olha o que aconteceu com a figueira. Ele lembrou-se, diz que os discípulos ouviram. Mateus diz que imediatamente a figueira começou a secar, mas como eles entraram em Jerusalém, tiveram um dia ali, volta de noite, nem perceberam. De manhã, quando eles estão voltando, Pedro lembrou-se, e diz o texto, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. 3 ensinos de Jesus que tem tudo a ver com a esterilidade da figueira e do templo, a hipocrisia do templo. Primeiro, tendes fé em Deus. Creiam em Deus. O que aqueles homens estavam fazendo revelava que eles não tinham fé em Deus, meu irmão. Que eles não acreditavam em Deus coisa nenhuma. Eles estavam manipulando o povo, usando o povo, eles estavam brincando com as coisas de Deus. E aqui, quando Pedro lembra o que Jesus falou e mostra a figueira, Jesus diz assim, tendes fé em Deus. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque o que ele está dizendo é, Pedro, vocês apóstolos, a minha igreja, tenham fé em Deus, fé verdadeira. Acreditem de fato em Deus. Não seja como esses líderes religiosos do templo, eles não têm fé nenhuma. É uma religiosidade vazia, vã, só de folhas. Mas vocês não, tenham fé em Deus. Tenham uma fé verdadeira. Sabe por quê? Porque em verdade eu afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, se fará o que diz, assim será. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Primeiro, tenha fé. E se você tiver fé em Deus, você vai ordenar ao monte, e monte na Bíblia, lá em Zacarias, vai colocar muito bem, é símbolo de problemas, de dificuldades, de lutas na nossa vida. A ideia aqui não é literal. O que ele está dizendo é, vocês precisam manifestar uma
fé genuína em Deus. E manifestando a fé genuína em Deus, não essa fé da religiosidade, não essa fé camuflada, mas uma fé verdadeira, vocês vão estar vencendo os obstáculos da vida de vocês, os montes da vida de vocês. Segunda coisa, orem. Por isso vos digo que tudo quanto em oração, primeiro fé, depois oração, tudo quanto pedides em oração, crendo que recebestes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, subentende que crente ora. Quando vocês estiverem orando, quando vocês estiverem falando com Deus, lembre-se, será que eu tenho uma fé verdadeira em Deus? Será que a minha fé é verdadeira ou é falsa, como esses líderes religiosos? O templo era lugar de oração, mas aquela oração ali não passava do teto, porque era uma oração baseada numa fé falsa, numa fé de religiosidade. Ele disse, vocês orem, e orem com fé, orem de acordo com aquilo que vocês pensam a respeito de Deus. E quando vocês orarem e pedirem, aquilo que vocês pedirem será feito convosco. Esse texto aqui ele é muito manipulado, principalmente pelos teólogos da teologia da prosperidade. Que está dizendo aqui, está vendo? Ó? Se você tiver fé, você vai pedir um monte para ele ser transportado e ele vai. E se você orar, tudo que você pedir em oração vai ter que ser feito. E aí tem até um outro teólogo aí da prosperidade, horário nobre da televisão, que ele diz que a palavra pedir aqui é ordenar. Escreveu até um livro, Exija Seus Direitos. Então ele diz assim, você não deve, não é pedir aqui, não é pedir não, é ordenar para Deus. É você colocar Deus no canto da parede e dizer, Senhor, o Senhor tem que me dar. E eu quero, eu sou teu filho. Não é isso que o texto está dizendo. Você tem que interpretar um texto à luz da Bíblia como um todo. Eu vou pedir e Deus vai me dar, mas a Bíblia coloca desde que esteja de acordo com a vontade dEle. E se eu tenho fé em Deus, e essa fé é verdadeira, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, eu não vou orar, e eu não vou pedir algo que esteja contrário à palavra de Deus, ou à vontade de Deus. Por isso que Deus vai me dar, porque está de acordo com a sua vontade. Esse texto aqui não está dizendo que eu sou autoridade sobre Deus, e que Deus vai me dar o que eu quero. Não. Esse texto aqui está dizendo que quando eu oro de acordo com a vontade de Deus, o Senhor vai me dar, porque é a sua vontade. Ele é que é Senhor e não eu. É Ele que é Senhor. É a vontade de Deus. Aí ele diz outra coisa que parece que está fora de contexto, mas não está. Ele diz, e quando orardes, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, você está orando, você está falando com Deus, e aí você lembrou, opa, eu estou arranhado com o Medeiros ou com o Fábio. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Para a gente caminhar para a conclusão e participar da mesa do Senhor. Você parou para refletir no que Jesus está colocando aqui nesses 3 princípios? Fé, oração e perdão. Trocando em miúdos, Jesus está falando aqui do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o próximo. A lei se resume naquilo que eu penso a respeito de Deus, a forma como eu me dirijo a Deus e a forma como eu trato o meu irmão. O que Jesus está dizendo aqui é que os seus discípulos, a sua igreja, precisava ter frutos que manifestariam a sua fé em Deus e o seu amor, o seu cuidado para com o próximo, a ponto de perdoar aquele que precisa ser perdoado, de amar o seu irmão. E isso é fruto da minha relação com Deus. O que ele está colocando aqui? Aqueles líderes religiosos, eles nem amavam a Deus, eles não tinham uma fé genuína em Deus,
Eles não oravam da forma correta diante de Deus, apesar das orações serem muito bonitas e requintadas, porque imagina aí, né? Imagina aí, quase 20 mil sacerdotes, não sei quantos milhões de pessoas em Jerusalém oferecendo sacrifícios, festas, todo mundo tocando, cantando aqueles belos hinos, os salmos de romagem, cantando os salmos ali do saltério. Tudo estava funcionando perfeitamente bem, louvor, sacrifício, pregação, os sacerdotes togados, tudo funcionando, orando a Deus, impostação de voz, tudo bem, mas não era uma fé verdadeira e não era uma oração correta. E também, eles não manifestavam amor ao próximo, a ponto de um pobrezinho que vinha lá da Galileia, humilde, simples, um trabalhador diário, trazia ali a sua oferta e o cara reprovava a oferta que era para poder lucrar em cima dele. Ele não amava as pessoas, quanto mais está disposto a perdoar quem lhe ofendeu. O que esse texto aqui tem para nós, meus irmãos? Para a gente concluir aqui, algumas aplicações muito claras, e eu acredito que enquanto eu estava falando, o Espírito Santo de Deus já estava ministrando o seu coração. Em primeiro lugar, cuidado com essa religiosidade que só tem folhas. Ô meu amado irmão e minha amada irmã, não existe ambiente mais perigoso do que esse aqui que nós estamos. Não existe ambiente mais perigoso do que um ambiente religioso, do que um templo religioso. Talvez você esteja assustado com o que eu estou dizendo. Mas se nós não tivermos cuidado, isso aqui revela claramente a hipocrisia e a dureza dos nossos corações. Porque nós estamos aqui reunidos em nome de Deus, nós estamos aqui oferecendo sacrifícios de louvor a Deus, nós estamos aqui em torno da palavra de Deus, nós estamos aqui nos chamando de irmãos, mas tudo isso não pode passar, muitas vezes, de propaganda enganosa. De muita folha, muita apresentação, mas sem frutos, sem essência. E não tenha dúvida, meus irmãos, que boa parte do que acontece no nosso país é exatamente o que Jesus está condenando aqui. É uma religião de folhas, uma religião de propaganda enganosa, uma religião de hipocrisia, uma religião que não está nem aí, nem com Deus, nem com o semelhante. A vontade e o vetor dessa religião é lucro, é dinheiro, é tomar dinheiro do povo. Muitos templos ditos evangélicos no nosso país não passam de covis de ladrões e salteadores, que estão usurpando e tomando dinheiro do órfão, da viúva, do empregado, da empregada doméstica, de pessoas simples e humildes, que estão achando que para chegar diante de Deus tem que dar alguma coisa, tem que oferecer alguma coisa. E com isso, esses líderes religiosos estão cada vez mais enricando, construindo patrimônios, andando de avião para cima e para baixo, com apartamento nos Estados Unidos, tudo do bom e do melhor, às custas do pobre, do homem humilde, do homem simples. Covil de ladrões e salteadores. Religião de folha. E as folhas são bonitas. E chama a atenção. E geralmente os templos estão nos melhores espaços da cidade e nas ruas principais, e chama a atenção de quem passa pela beleza, pelo luxo, por tudo aquilo que tem. Ou não é assim? Veja onde é que estão as igrejas presbiteriana, batista. Veja onde é que estão essas igrejas. Geralmente, é 3 ruas depois da principal. Agora, tem uns ladrões e salteadores que começou, entre aspas, a igreja dele hoje, que não é igreja, é um arapuca. Começou hoje. Ele já começou no melhor prédio da cidade, já começou com ar-condicionado, com jogo de luz, com banda de música, já começou com tudo, o cara já chega com tudo. Enquanto que uma igreja séria leva anos para construir um patrimônio. O cara já chega com tudo. E chama a atenção.
E aí as pessoas correm para lá. E elas vão. Só que elas não encontram frutos. Elas só encontram folhas. Agora, infelizmente, tem gente que gosta das folhas. Tem gente que gosta de ser enganada. Tem gente que gosta dessa religiosidade fria, até porque não envolve muito com você. Essas igrejas, geralmente, nem rol de membro tem. O importante é você ir, deixar o dinheiro, e o que você vai fazer da sua vida, meu irmão? O pastor não lhe conhece, não tem presbítero, não tem diácono para lhe conhecer, tem uns obreirozinhos para ficar na porta entregando o envelope. Mas não tem ninguém para se importar com sua vida, ninguém. O que você vai fazer da sua vida não interessa. Interessa é o dinheiro que você deixa aqui. É diferente de uma igreja séria, tradicional, que você vai para lá e você se torna membro da igreja, e você conhece o pastor, você tem acesso ao pastor, o pastor tem acesso a você. Se você está pisando na bola, o pastor, os presbíteros vão chamar você no conselho, vão disciplinar você por amor. Não estão preocupados com o seu dízimo, nem com a sua oferta. Não, está preocupado com a sua vida. Com a sua vida espiritual, que você produza frutos dignos de arrependimento, que dê frutos diante de Deus. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos ter cuidado com essa religião de folhas sem fruto. Vamos ter cuidado com esse templo que mais parece uma casa de comércio, um covil de ladrões, mas que não tem nada da palavra de Deus, nem de amor a Deus, nem de amor ao próximo. Porque o culto não é centrado em Deus. Em primeiro lugar, quem menos aparece é Jesus. O diabo aparece mais do que Jesus nessas igrejas. Você sabe daquela história, né? Diz que o capeta foi entrevistado e perguntaram para ele: você gosta da igreja presbiteriana? Ele disse: não. Por quê? Ele disse: porque a igreja presbiteriana, aquele negócio assim meio frio, muita solenidade, liturgia. Na igreja batista, ele disse: também não gosto não. Eu disse: por quê? Porque os batistas gostam muito de louvor, e é um som alto, jogo de luz. Também não dou valor não. Da Assembleia de Deus, não gosto não. Aí já é barulho. É o reteté, a turma do reteté, não gosto não. Se a igreja A, B ou C diz: essa aí eu dou valor, porque toda vida que eu vou lá, eu saio no horário nobre, eu falo na televisão. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Segunda aplicação, eu estou falando do templo, estou falando da religião, mas isso aqui também se aplica a mim e à sua vida. Você tem dado frutos ou você só é folha? Como é que é a sua vida, meu irmão, enquanto cristão, enquanto servo de Deus? Faz quanto tempo que você é membro dessa igreja ou faz quanto tempo que você é crente? E eu quero saber, cadê os frutos? Ou você só tem folha? Ou você só tem aparência de crente, mas não tem fruto, não dá fruto, não produz fruto na sua vida. Cadê? Cadê os frutos dignos de arrependimento? Cadê a mudança de vida em você? As pessoas podem olhar para você e não ver simplesmente uma maquiagem religiosa, mas ver mudança na sua vida. Fulano mudou de verdade, olha aqui os frutos na vida dele e dela. Roubava, não rouba mais. Era adúltero, não adultera mais. Era um cachaceiro, não é mais. Hoje é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Irmãos, as igrejas estão lotadas de gente que chega aqui, pensa numa figueira frondosa, e algumas vêm frondosa mesmo, para se apresentar. E canta, e chora, e faz barulho, e se participa do louvor, aí pronto, aí é que é uma bênção. Agora sai daqui, saiu por aquelas portas ali, não tem fruto nenhum, é só folha, é propaganda enganosa. Não ama a Deus de verdade, não ama o seu irmão, não ama a palavra de Deus, não vive um cristianismo realmente autêntico para a glória do Senhor. Cuidado com isso, meu querido. Cuidado com isso, minha irmã. Em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, terceira aplicação. Lembra do que eu falei no início? Spurgeon dizia que Jesus não amaldiçoou essa figueira não, ela já estava amaldiçoada, ele simplesmente diz: permaneça do jeito que você já é. E ela seca. Cuidado, meu querido,
porque você pode estar sendo enganado ou se auto-enganando. Se você se olhar no espelho e você não vê frutos dignos de arrependimento na sua vida, mudança na sua vida, e não venha com essa historinha de que, pastor, meu interior mudou, meu coração mudou. Se o coração mudou, meu irmão, o exterior vai revelar isso. Não venha com historinha, não. Não, eu mudei. O Senhor entrou na minha vida, mudou a minha vida, mas continua se vestindo de forma sensual, continua frequentando lugares que não glorificam a Deus, continua vivendo uma vida como qualquer ímpio. Não vem dizer que você mudou, não. Sabe o que vai acontecer com você? O Senhor pode dizer assim: é assim que você quer viver? Então, viva do jeito que você está querendo. Seque e nunca mais produza fruto. E como eu disse, não há juízo maior de Deus na vida do homem, quando ele quer viver de uma maneira, e Deus diz: é isso que você quer? Então, viva. Ele vai se autodestruir. A figueira, ela começou a secar das raízes. Não tem mais jeito. Secou as raízes, não tem mais jeito. É cortar e lançar no fogo. Meus irmãos, eu conheço tantas pessoas que um dia já estiveram na igreja, já estiveram na casa do Senhor, mas que brincaram. Era um pé na igreja, outro no mundo. Saía de um culto de celebração, ia para os barzinhos lá de Ponta Negra, dançar e beber cachaça. E daqui a pouco você diz: cadê fulano? Está no mundão. Fulano não é mais crente, não. Está nas drogas, está no tráfico, está vivendo uma vida dissoluta. E alguns até que já partiram. Eu tenho amigos da minha época de mocidade na igreja. Pessoas que poderiam estar hoje no ministério, poderiam estar fazendo a obra do Senhor, mas que levaram a vida só brincando na igreja. Só brincando com os pastores, com a liderança, brincando com os pais. Na frente dos pais era uma coisa, por trás era outra. Hoje, alguns estão no mundo, outros já morreram. Não brinque com as coisas de Deus. Ou você é uma figueira frutífera, ou você está fazendo uma propaganda enganosa. E Deus não tem o culpado por inocente. Que Deus aplique a palavra em nosso coração. Que a gente saia daqui pensando nesse texto, meus irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu não queria pregar esse texto hoje. Eu pensei muito em pregar outro texto. Eu digo um culto de Santa Ceia. Mas eu sei que a palavra de Deus, ela tem endereço e ela não volta vazia. Deus pode estar alertando vocês, salvando você aqui hoje. Salvando você, jovem. Salvando você, minha irmã. Salvando seu casamento, sua família. Que você saia daqui dizendo assim: eu preciso fazer uma faxina na minha casa, assim como a gente precisa fazer uma faxina no templo. Jesus fez uma faxina. O conselho da igreja está aqui. A gente precisa pedir a Deus: Senhor, dá a graça da gente fazer uma faxina no templo. Aí você vai dizer: eu quero fazer uma faxina lá em casa. Eu quero fazer uma faxina na minha vida. Eu quero expulsar o que tiver de ruim da minha vida. Eu quero viver realmente para a glória de Deus. Eu quero glorificar o nome de Deus. Eu quero ser crente de verdade. Ser crente de verdade. Em nome de Jesus. Não espere o Senhor estar com um chicote na mão. Não espere o Senhor vir para cima de você. Ele vem, viu? Às vezes vem com outros. Como eu contei aqui, que quando eu era adolescente, fui para o forrozinho, né, com os colegas. E mamãe entrou com um chicote lá no forró. E eu louvo a Deus por aquele bendito chicote da minha mãe. Naquele dia que ela me deu a lapada e disse assim: você vai decidir, ou você vai para a igreja ou você vai para o mundo. E pega e peia. Era o chicote de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar, nos preparando assim para a ceia do Senhor.